Olá a todos, eu sou o Alê e estamos iniciando mais um programa Condomínio Sustentável. Não deixe de se inscrever no nosso canal e também de compartilhar o conteúdo. Olá pessoal, estamos de volta para falar sobre ESG com Onara Lima. E uma coisa assim que eu vejo que muita gente fala nesse aspecto do ESG, do ambiental e do social, mas eu queria ouvir um pouco mais da governança. A gente teve casos recentes, né, no mundo inteiro de governança, né, eu acho que isso está totalmente linkado, né, como uma empresa fala de ESG, mas tem problema de governança, então eu queria te escutar um pouco disso. Eu acho que é uma curiosidade de várias pessoas. Olha, Lê, a minha carreira ela sempre foi pautada no mundo corporativo. Então, falar sobre governança é sobre seguirmos a conversa sobre ESG. Eu gosto de dizer que sem governança eu não falo de ESG. Não falo. Perfeito. Porque a governança ela é o fator estruturante. Ele é aquilo que vai garantir que o meu social e que o meu ambiental é consistente, que ele tem uma gestão sobre os processos. Caso contrário, seriam projetos pontuais. Perfeito. Então, a governança é o que garante essa estabilidade dos processos, levando em consideração o social e o ambiental. Se eu não faço gestão do meu processo, se eu não tenho essa governança bem estabelecida, provavelmente, eu gosto de fazer a comparação com uma árvore. Se eu tenho uma raiz estruturada, pode passar vendaval que não vai levar a minha árvore. Agora, se eu não tenho essa raiz estruturada, primeiro o vendaval que passar leva. E essa raiz, eu falaria que ela é a governança. Perfeito. Porque além dela estruturar, dar segurança a esse processo, ela vai nutrir, né, como é a função da raiz ali na árvore, esse processo todo dos aspectos que elevam para o social, quando a gente fala do capital social, da nossa relação com a comunidade, quando a gente fala da gestão do capital humano, quando a gente está falando dentro dos nossos ambientes de trabalho, da cultura organizacional e, obviamente, do ambiental. O ambiental é muito estruturado no Brasil, né, Ali? A parte de regulamentação no Brasil. Mas o social ainda existe muita dúvida de como mensurar, mas eu digo, sem medo de errar, que nós precisamos ter as pessoas como centro dos negócios. Então, só falando de alguns exemplos, né? Tem várias empresas que colocam agora metas, né? Metas de poluição zero até 2030. Então, eu não sei se é nesse sentido que você fala, mas, por exemplo, um CEO agora colocou essas metas. Como garantir que no próximo CEO vão se manter essas metas? E quando vier uma crise financeira, vão se manter essas metas? Que eu acho que isso é o delicado. Porque quando tá tudo bem, tá tudo bem. Mas se tiver tudo mal, e se agora começar uma crise financeira, vão se manter as metas? Então, envolve isso? Metas é sobre governança. Então, assim, quando a gente fala de sustentabilidade, nós temos que pensar em metas de médio e longo prazo. Os compromissos têm que ser de médio e longo prazo. Mas muito mais do que isso, ele precisa ser muito bem detalhado o como eu vou alcançar essas metas. Perfeito. Porque, senão, por exemplo, a gente escuta muito, net zero, né? O net zero, eu não vou nem discutir porque eu tenho as minhas considerações quanto a isso. Mas, eu vou ser net zero em 2050. Peraí, como? Eu preciso apresentar a minha evolução ano a ano, para que eu passe uma segurança para essa sociedade. Quando a gente fala de um capitalismo de stakeholders, que na minha opinião, já que a gente está aqui num bate-papo, eu acho que nós ainda estamos vivendo um capitalismo de shareholders, sim, com uma transição para o capitalismo de stakeholders, mas qual é o sonho? O que seria isso? Shareholder, é o foco nos acionistas, né? Tá. O shareholder acionistas. Então, os negócios ainda têm muito foco nos acionistas. Tá. Quando a gente faz a transição para os stakeholders, a gente está falando de partes interessadas. Sociedade, comunidade, colaboradores, todas as partes interessadas nesse negócio. O governo, quem são os atores que são essas partes interessadas? Esse é o capitalismo de stakeholder. E aí, qual é o sonho da Onara? O sonho grande da Onara? Porque o sonho grande, gente, é o capitalismo consciente. Esse é o meu maior sonho. E quando a gente fala desses executivos, né, firmando esses compromissos, primeiro, né, Ale, eu não quero tirar a credibilidade, quero dizer que é um bom passo. Agora, se esse passo vai ser efetivo ou não, aí a gente entra de novo com a governança. E nós precisamos, enquanto sociedade, sermos vigilantes desses compromissos. Exato. Porque, por exemplo, inclusive tem um caso recente
na última COP, né? Foi agora a COP, né? COP 27. Exato. Que a BlackRock, um dos maiores fundos de investimento, falou que não ia mais seguir, né, os processos de ESG, falou uma besteira lá, e a menina lá mais nova... A Greta. Foi lá e armou um baita de um barraco, parou a COP e deu um maior problema, né? E assim, eu acho que é sobre isso, né? Porque hoje é muito isso, assim, quem é investidor, seja você aí, síndico, morador tá ali, você investe aí na Bolsa Brasileira, ele recebe um relatório, né? E aí, no final das contas, qual que é, assim, sabe? Só tá medindo prejuízo, lucro, e não vê isso. Então, por exemplo, e se eu sou uma empresa investida, né? Eu tô na Bolsa de Valores, tem uma série de fatores. Cara, quem tá do outro lado só tá vendo um número, né? E se der problema, vão... Entendeu? Sem ver toda essa outra parte, né? Não, assim, nós precisamos estar atentos, né, a esse processo. O que é governança? São processos e são estruturas que garantem a imparcialidade na decisão desse negócio. Então, eu não posso privilegiar um em detrimento do interesse do outro. E isso é uma governança de stakeholders, equilibrar todos os interesses. E aí, Alexandre, eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto, né? As pessoas esquecem de colocar nessa conta corrente de stakeholders o próprio meio ambiente. O meio ambiente é um stakeholder nessa conta corrente. Perfeito. Não existe processo sem recursos naturais. E esses recursos naturais, nós já sabemos que não são infinitos. Então, quando a gente fala de economia, né, e aí a gente vem em economia circular, é porque ela precisa ter o equilíbrio entre o consumo e a capacidade de regeneração. E nós já sabemos, por dados científicos, que o nosso consumo na Terra está em velocidade muito maior do que a capacidade regenerativa do planeta. Ah, Onara, isso é muito inspiracional. Não, isso é muito real. Né? Então, assim, quando a gente fala da COP, da Greta, a gente está percebendo esse momento em que as redes sociais, por exemplo, têm muita força, muita influência. A sociedade tem muita influência. As pessoas agora se posicionam. A exemplo, quando a gente vê uma situação em que a nova geração, que vem muito mais imbuída, muito mais fortalecida nesses aspectos, ela escolhe a empresa que ela quer trabalhar. Exatamente. Ela escolhe o produto que ela quer consumir. Então, acho que as marcas que não se adaptarem a esse novo olhar, e aí eu vou trazer mais uma questão, porque essa nova geração, logo, logo serão os nossos CEOs. Perfeito. Aí a gente começa a entender essa capacidade de transparência ao comunicar aquilo que a gente está fazendo e também ao comunicar as nossas dores, porque nenhum processo é perfeito. Eu acho que o que precisa evoluir na nossa cultura é que a gente não tem que falar só daquilo que é bonito. Nós também temos que mostrar aquilo que ainda é um desafio, Exatamente. Porque dessa forma a gente tem essa transparência ao comunicar. Exatamente. Então acho que esse é um passo evolutivo. E aí, você está falando em comunicar, eu acho que um ponto, né, polêmico que, inclusive, também rolou na COP, né, que o próprio Gui, né, da Bumera, eu vi uma palestra dele falando que o Al Gore disse, né, que o maior desafio para as mudanças climáticas é o greenwashing, né? Eu queria te ouvir você falar o sobre greenwashing, ai, Ale, essa palavra, para mim, ela é um tanto quanto perturbadora, mas infelizmente é fato. O que eu acho que leva ao greenwashing é justamente a questão de que é um tema que se tornou muito relevante e as empresas agora têm uma grande pressa. A velocidade nos leva ao risco do greenwashing, porque a jornada da sustentabilidade é uma jornada longa, sem linha de chegada, e não é sobre velocidade, é sobre consistência e sobre evolução, é uma jornada evolutiva. Então, quando as empresas têm essa pressa de do dia para a noite, turn off, turn on, agora eu dormi e acordei sustentável, aí mora o risco do greenwashing. Aí mora o perigo, né? Aí a gente fala do talk the walk the talk, ou seja, eu só devo comunicar aquilo que realmente eu estou fazendo. E quando a gente fala dessa jornada evolutiva, ela tem vários passos que antecedem a comunicação. Então, a comunicação, ela é a cereja do bolo. Primeiro, eu preciso fazer minha lição de casa, depois eu comunico. Então, é um risco real. De outro lado, quando a gente fala, por exemplo, você comentou da carta do Larry Fink, da BlackRock, ele acabou de soltar a nova carta. Nós estávamos numa expectativa louca para ler a nova carta dele. Nós que atuamos na área, a gente fica nessa expectativa. O que acontece é o seguinte, é um fundo de investimento e precisa ter equilíbrio. Sim. Nós não podemos ter ativismo. Nós precisamos equilibrar. Nós estamos falando de uma transição. Uma transição tanto quanto tardia, mas é uma transição. Sim. Então, nós precisamos ter equilíbrio.
né? Por exemplo, quando a gente fala de petróleo, nós sabemos, existem estudos, que a pegada das emissões para produzir um barril de petróleo, ela é diferente em determinados processos. Então, nós estamos falando de processos mais eficientes. Por isso que eu te digo, Ale, sem medo de errar, que enquanto as pessoas e as empresas não perceberem que os aspectos ESG e a sustentabilidade têm que fazer parte do processo e não ser a parte segregada, elas vão perceber o valor que isso gera. Então, se nós olharmos a pegada de carbono para cada barril de petróleo que é produzido, o quanto ela varia, você vai começar a perceber o quê? Que a tecnologia, que a inovação, ela vai nos trazendo essas possibilidades para a transição. Mas isso leva tempo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa velocidade que assim, a gente veio na marcha lenta, porque esse aspecto é um aspecto antigo, desde 1972. Já se falava. Agora que a gente começou a perceber, porque nós estamos vivendo as mudanças climáticas... Tá batendo água na bunda. Nós estamos vivendo a mudança climática, né, Alexandre? Se nós olharmos, o IPCC, pessoal, fica o convite para vocês conhecerem, lançou agora essa semana o novo relatório, né, atualizado. O último relatório foi lançado em 2014. Claro que tiveram algumas informações nesse intervalo, mas relatório mesmo, eles tiveram a edição de 2014, que embasou as discussões da COP15, que saiu a meta do Acordo de Paris, de mantermos o aquecimento global em até 1,5 graus. Sim. E nós já sabemos que estamos correndo um grande risco de falharmos nessa meta. E o IPCC agora, com o novo relatório, ele mostra para cada aquecimento, 1,5 graus, 2, 2,5, 3, o que isso significa no nosso planeta. Então, e tem imagens, tá, Alexandre? Assim, são imagens que você não precisa ser técnico para entender. São dados científicos. Então, as pessoas têm que sair daquele olhar do negacionismo para minimamente entender que não é uma brincadeira, são dados científicos, existem anos de estudo. Sim. E como nós vamos adaptar os nossos negócios a essa mudança? Quem estiver com o negacionismo está perdendo tempo de se adaptar. Perfeito. E vai ter que correr atrás, certamente. Perfeito. Ô, Nara, que aula! Muito obrigado pela conversa, demais. Eu gosto esse programa para mim é um aprendizado absurdo, né? Quantas pessoas passam por aqui, quanto eu aprendo. Mesmo trabalhando aí na área há mais de 16 anos. Então, obrigado. Queria deixar suas considerações finais aí, por gentileza. Tá, Alexandre, primeiro eu vou falar uma coisa que eu acredito muito. Eu sou uma eterna aprendiz, então adorei sua fala. Aprender sempre, esse é o meu mantra. Eu aprendo sempre, todos os dias. E em diversas situações, né? Não é só numa sala de aula, apesar de eu acreditar na potência que tem uma sala de aula, seja quando eu estou como professora ou quando eu estou como aluna, porque eu sempre estou estudando. Mas as minhas considerações finais, ela vai vir muito no aspecto humano de tudo isso que a gente conversou aqui, que é o aspecto da ética. Eu acho que quando a gente... Eu falo acreditando nisso. Quando a gente tem ética nas nossas ações, a gente traz a integridade para as nossas decisões, eu acho que é um caminho que não tem como dar ruim, não tem como dar errado. Então, acho que hoje, nós, enquanto membros de um ecossistema, o que um faz impacta o outro, e que a gente precisa praticar aquele respeito, que o que é um bem comum eu não posso usar como se fosse só meu, ele passa muito por isso. Então, que nós possamos ter valores reais, que em todas as decisões eles sejam colocados na mesa e as nossas decisões sejam pautadas por esses valores, por essa ética, para que sejamos cada vez mais íntegros dentro dos nossos processos. Verdade, sempre é verdade, né? Muito obrigado, Nara. Uma vez, um morador de rua falou assim, sabe o que você nunca deixou de fazer, está sempre fazendo e vai sempre fazer? Aprender. Vamos junto nessa jornada, Lê. Exatamente. E é assim que a gente finaliza aqui. Obrigado pela audiência, pessoal. Nos vemos no próximo programa. E não se esqueçam, sustentabilidade começa em casa.